noite para vocês. O desejo do meu coração é que o Espírito do Senhor flua com tanta liberdade aqui, a ponto de você não saber nem cadê teu rumo. Quem já perdeu o rumo porque o Espírito do Senhor veio e você falou, meu Deus, e agora? É esse o desejo do meu coração. Estou com uma expectativa que Ele vai fazer isso nessa noite. Você também tá? Eu nunca vi ninguém chegar com expectativa na presença do Senhor e sair frustrado, porque Deus não frustra ninguém, não é? Deus tem tanto desejo de encher a gente até transbordar, que isso é demais, isso é lindo. É isso aí, gente, glória a Deus. Vamos para a palavra. Hoje é a última palavra da nossa série Até Ter o Seu. A última palavra. Eu estava orando e falando para o Senhor, Deus, o que eu vou falar mais sobre essa série, né? Até ter seu coração. Quero abrir um parênteses aqui, que a próxima série, prepara, meu irmão, vai ser violento. Vaso de barro. Próxima série vai ser vaso de barro. O poder de Deus dentro do vaso. Quem aqui é vaso de barro? É isso aí. Então nós vamos falar sobre isso, sobre o poder de Deus dentro do vaso, e é lindo, glória a Deus. Então, eu orando e falando com o Senhor, Deus, sobre o que eu vou falar nessa noite, né? A última mensagem. E o Senhor falou assim, vocês ministraram por muito tempo sobre a busca pelo meu coração, até ter o meu coração. Então, vocês trilharam um caminho em busca do meu coração. E eu gostaria que você então falasse um pouco sobre o meu coração. Nós vamos fechar essa série falando sobre um pouquinho de Deus. Isso é um desafio absurdo, porque você tem noção de falar de Deus, meu irmão? Quando eu comecei a pesquisar, eu disse assim, Deus, eu vou precisar de uns dias para poder falar. Tem como eu deixar o povo lá? A gente fala, gente, é assim, ó, aqui agora não vai ficar aqui, porque para tentar falar um pouquinho de Deus. Mas eu escolhi algumas coisas que são muito pontuais, porque o inimigo distorce isso sobre Deus. Então eu quis falar sobre isso, eu quero comunicar algumas coisas, algumas verdades sobre Deus, que na verdade o inimigo costuma distorcer isso, essa imagem de Deus para você, tudo bem? Quantos estão comigo? Então eu gostaria de falar, o tema da mensagem é um vislumbre do coração de Deus, é um vislumbre, é apenas, a gente vai só pensar um pouco no coração de Deus, para que todo engano saia da nossa vida. Se eu falar, eu quero só para você entender alguma coisa, a importância de nós entendermos um pouco de Deus, do coração de Deus, para que a gente pare de ser enganado e roubado. Se uma pessoa que você não conhece, alguém que você não conhece, presta atenção, não conheço fulano, conheço de vista, conheço por nome, e uma outra pessoa chega em você e fala assim, eu vou dar um exemplo aleatório aqui, você viu a Carla? A Carla, ela é isso. Você não tem amizade com aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa profundamente. Tudo aquilo que aquela pessoa anunciar sobre a Carla, não vai acabar se tornando uma verdade para você? Quando você olhar para a Carla, como que você vai ver ela? Exatamente do jeitinho que aquela pessoa anunciou. Por mais que a Carla não seja aquilo. Não é verdade isso, gente? Quem já viveu isso? Eu já vivi isso. Às vezes alguém anuncia alguma coisa sobre determinada pessoa e você fala, meu Deus, você já fica ressabiado, eu não quero essa pessoa muito perto, eu vou, por quê? Porque eu não tenho muita intimidade, mas anunciou algo que não é legal e a gente já bloqueia automaticamente, por mais que a gente não goste de fazer isso, muitas vezes isso acontece, justamente porque eu não tenho conhecimento sobre aquela pessoa. Porém, quando eu conheço muito uma pessoa, conheço muito aquela pessoa, eu tenho um relacionamento com aquela pessoa, eu tenho amizade com aquela pessoa, eu conheço o coração daquela pessoa. Qualquer coisa que alguém falar sobre aquela pessoa contrária a ela, eu facilmente digo, não, pera, você está equivocado. Essa pessoa não é assim. Não, isso não faz sentido. Eu conheço essa pessoa. Não é assim que funciona, gente? É ou não é? Então, dependendo do nível de relacionamento que você tem, facilmente você consegue refutar aquilo que os outros falam sobre aquela pessoa, não é? Por isso é tão importante nós conhecermos um pouco do coração de Deus, para que quando o nosso inimigo, o nosso adversário vier falar qualquer coisa contrária sobre a imagem de Deus, facilmente nós venhamos a refutar e a entender que aquilo não passa de um engano, de uma mentira. Porque precisa ficar claro isso no seu coração, que a ideia de Satanás é desfigurar Deus para você. O inimigo quer que você não acredite sobre o amor de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus. Ele quer desfigurar a imagem de Deus para você. Para que você tenha sentimentos de abandono, de rejeição, para que você não se sinta digno.
Consegue entender? Para que você não se sinta aceito, para que você não se sinta amado. Então, a ideia de Satanás é distorcer aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez em meu favor e em seu favor. Já que ele não pode parar Deus, já que ele não pôde impedir Yeshua de ir à cruz, não pôde. Já que ele não pode impedir Jesus de ir para a cruz e declarar, está consumado, ele distorce a obra da cruz na minha vida e na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Por isso nós precisamos entender. Agora entenda uma coisa, é mais fácil eu ver algo enganoso e mentiroso quando a coisa é escancarada. Mas quando nós estamos trabalhando com meias verdades e meia verdade deixa de ser mentira? Não. E como que Satanás trabalha na nossa vida? Satanás trabalha com meias verdades. Hoje de manhã, inclusive, eu já li muito e leio muito sobre muitas coisas na área da libertação. E é muito interessante, eu já li vários livros. E um dos livros que eu li, eu achei muito, muito forte, inclusive, porque tinha um depoimento lá de uma mulher que estava em busca de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E dentro de todo um trabalho, apareceu uma mulher na vida dela. E essa mulher, ela falava muito de Deus, porém nós estávamos falando de uma feiticeira. E a mulher era uma feiticeira, mas ela falava de coisas boas, de servir o próximo e de tudo mais. Ela gambelou aquela mulher e foi conduzindo aquela mulher para uma seita. E no dia que ela foi fazer a consagração da alma dela naquela seita, foi muito interessante, ela conta o quanto Satanás trabalha com meias verdades para gerar confusão no meio do povo, que a hora que ela chegou lá, ela estava incomodada, ela falava, não sei se eu devo fazer isso, eu não sei se é realmente isso que eu devo fazer, mas ela estava em busca de Deus. Quantas pessoas estão servindo ao inimigo por falta de entendimento, porque estão no engano, não é que querem servir ao inimigo, elas não sabem aonde elas estão entrando. Consegue entender? E aí ela diz que no momento do ritual, ela estava lá e aí ela viu uma Bíblia aberta. E quando ela viu aquela Bíblia aberta, ela disse assim, uau, eu acho que esse negócio aqui não é tão ruim não, é de Deus, porque afinal de contas a Bíblia está aqui. Olha isso. Você sabia que em rituais satânicos declara-se a palavra? Meias verdades. Para gerar confusão, para que o espírito de engano atue no meio do povo e tire você do seu lugar. Meias verdades sobre Deus. E isso começou, sabe onde? Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A ideia do nosso adversário é isso. Gerar meias verdades, para que eu e você não tenha como refutar isso. Para que eu e você vai aceitando, e quando a gente menos espera, nós estamos totalmente roubados e perdidos do propósito do Senhor. Entenda uma coisa, antes de nós lermos Gênesis, pode deixar aí. Satanás, ele é o Deus do engano. E ele ama falar em meias verdades. Ele ama distorcer a verdade. Presta atenção aqui, ó. Sexo é de Deus ou é do capeta? De quem? E o pervertido, sexo pervertido é de Deus ou é do capeta? Do capeta, inimigo, demônio, fala o que você quiser. Então é isso. Então peraí, se sexo é de Deus, no sexo dentro da aliança eu adoro a Deus. No sexo dentro da aliança eu glorifico a Deus. No sexo dentro da aliança eu faço algo muito espiritual. Por muitas vezes dentro das igrejas se falou de sexo como algo carnal. Não é carnal, é espiritual. Se fosse carnal tava bom, tava fácil. Mas é espiritual, por isso que você não pode sair deitando, jovem, com qualquer pessoa. Aliás, você não pode deitar com ninguém antes da sua aliança. Por quê? Porque é totalmente espiritual. Consegue entender? Só que o sexo distorcido e o Senhor e o inimigo ama pegar as verdades de Deus e distorcer. Entendeu? Satanás não cria nada, mas distorce tudo. De novo, Satanás não cria nada, mas distorce tudo. Por isso que até aquilo que parece ser de Deus, se for distorcido, é do inimigo. Quantos estão comigo? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Ó a pergunta.
Foi isso mesmo que Deus disse: não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês... Era uma verdade ou não era? Deus deu um comando para Adão e Eva: não vai comer de uma determinada árvore. Mas como que a serpente abordou a Eva? Ela já abordou com uma verdade distorcida. Não era para comer, mas não era de todas as árvores. É assim que Satanás trabalha. Ele quer trabalhar para fazer com que você acredite que Deus é injusto, que Deus é ruim, e que é muito pesado servir Deus, e que é muito difícil. Consegue entender? Ah, que estranho. E aí então a mulher trouxe a verdade. Não, peraí, ele só disse que não era para comer da do meio. Então, porque senão nós morreremos. Morreremos ou não morreremos? Quem que aqui não morreu? Morreu. O pecado entrou, matou nós. É porque Cristo foi lá na cruz, bradou, e nós temos um espírito vivificado. Mas isso por causa da obra da cruz. Do contrário, eu e você estava tudo morto. Um homem sem Deus é um homem morto. Deus inclusive traz declarações assim: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de... Mesmo que naturalmente a gente morra, o morto em Deus vive. Que lindo isso. Você pode glorificar o Senhor? Bom, então tá, ela trouxe a verdade. Não, ó, ele disse que se comer da do meio do conhecimento do bem e do mal, então, a do meio do jardim, então a gente morreria. Aí a serpente, nas suas meias verdades, sobre o espírito de engano, de manipulação, disse assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Pronto, mentira. Aí ela disse o seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Então apresentou na verdade assim, ei, sabe o que é em outras palavras? Vamos traduzir. Deus está com medo de vocês serem muito poderosos assim como Ele. Então, na verdade, Deus não quer que você ocupe um lugar de muito conhecimento. Por isso que você pode comer. Vai morrer não. Quem aqui não quer ser poderoso? Sabe o que acontece? A verdade é que Deus colocou dentro de nós o desejo pelo poder e pela autoridade. E não tem problema nenhum nisso. Desde que venhamos a reconhecer que todo o poder e toda a autoridade vem dele, que toda a sabedoria vem dele, desde que eu esteja num lugar de dependência, eu posso desejar ser alguém grande, porque Deus te fez grande. Então não tem problema, desde que a base desse sentimento não seja o egoísmo, não seja a soberba, não seja o orgulho. Meu irmão, se a base do sentimento em avançar, em ser alguém que pode em Deus, alguém que tem autoridade, alguém que é conhecido no Senhor, no céu e no inferno, isso é lindo. Deus colocou isso, e Deus havia colocado esse sentimento no coração de Adão e Eva, e Satanás já lançou a isca: não vai morrer não. Então nós estamos falando de meia verdade. Eu quero só trazer esse texto para entender você, para você entender que tudo começou lá, no início da humanidade. Satanás distorcendo as falas de Deus, a imagem de Deus. Você quer ver um lugar onde Satanás trabalha até hoje? E muito. E talvez você é uma vítima disso. Distorcendo a imagem de Deus. Satanás trabalha demais na distorção da imagem de Deus através dos homens. Por isso o homem que está nesse lugar, você precisa ser um homem apaixonado em Deus. Porque você representa para os seus filhos, você a representa para essa geração Deus. Então quando um pai, ele é negligente, quando um pai, ele erra, quando um pai é violento, quando um pai é injusto, quando um pai se posiciona dessa forma, infelizmente, às vezes até pelo seu subconsciente, a pessoa não tem dimensão disso, automaticamente ela começa a ter dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é Pai. Então Deus é Pai, e esse outro pai da terra, que é um exemplo de pai, está fazendo algo que é errado, automaticamente você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Eu trabalho muito com aconselhamento. 99% das pessoas que eu atendo, que tem dificuldade no seu relacionamento com Deus, ela tem dificuldade no seu relacionamento, ou teve dificuldade no seu relacionamento com seu pai paterno, com seu pai natural. Aí você vai falar: Laine, agora lascou, essa é a minha história. Lascou nada, você encontrou um pai perfeito. Consegue entender?
Você encontrou um pai perfeito. Até agora meu relacionamento com meu pai não foi bom, ou meu pai foi ausente, ou eu nem conheci meu pai. Lindo! Deus Pai se apresentou para você. E todas as coisas serão diferentes a partir disso. Consegue entender? Mas isso acontece. É uma ferramenta de Satanás. Por isso que nós precisamos de homens santos. Por isso que nós precisamos de homens bem posicionados. Por isso que nós precisamos de pais nessa geração. Por isso que nós precisamos de homem. O Rô trouxe uma palavra que para mim foi um absurdo. Ele falou sobre homens modelos, uma coisa assim, não é? Sobre a dificuldade de ter modelos e exemplos nessa geração. Não lembro qual que era a palavra. Quem lembra? Mais ou menos assim. Ele falou sobre o quanto de... Não. Hã? Modelando odres? Acho que não. Não. Homens. Modelando homens? Ah, não sei. Mas é mais ou menos assim. Depois você na live pergunta pro Rô qual que é a palavra, porque com certeza ele sabe. Então, eu me lembro dele falando sobre o quão escasso está exemplos de homens de Deus. E é lógico que está escasso o exemplo de mulheres de Deus também. Mas eu estou dizendo assim, por isso é tão importante. Tudo bem? Quero seguir com você. Então, eu quero falar para você que tudo iniciou lá no Adão e Eva. A distorção da imagem de Deus, distorção da fala de Deus. E é por isso que nós somos enganados e facilmente roubados. Mas hoje eu estou aqui para trazer luz sobre isso. Para que você conheça um pouco mais do coração do Senhor. E todo engano e toda mentira saia de uma vez por todas. Tudo bem? Quando Satanás levantar para poder falar qualquer coisa contrária à verdade de Deus, você vai dizer: ei, peraí, eu conheço Deus. Não é verdade. Isso não é verdade sobre Deus, é mentira. Consegue entender? Vamos lá então, eu quero falar um pouquinho do amor de Deus. João 3,16. Quem conhece João 3,16? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não... Uau! Você pode dizer uau! Mas tem a vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Você pode dizer aleluia! Mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a primeira verdade sobre Deus é: Ele te amou tanto. Ele te amou tanto e te ama tanto que Ele pegou o seu único Filho unigênito, enviou à terra só por amor a nós. Para quê, Elaine? Para perecer todo mundo? Para condenar todo mundo? Para apontar o dedo na minha cara e dizer pecador? Foi para isso? Mas não é assim que Satanás quer que você acredite? Prova é que Satanás quer que você acredite nisso, que quando você peca, a primeira coisa que você faz é correr de Deus. Viu como que nós somos equivocados no amor de Deus? Corremos de Deus, porque temos a impressão de que Deus vai nos condenar. Temos a impressão de que Deus vai nos fulminar. Temos a impressão de que Deus vai dizer assim: seu cego, miserável. Porque assim os homens fariam. Quando erramos, quando falhamos, a primeira coisa que acontece é dedos de julgamento. Não é assim que funciona? O amor de Deus por nós é resgatador. E eu quero que você entenda uma coisa, que eu não estou falando de graça barata, pelo amor de Deus, distorce a minha palavra. Eu estou dizendo que existe um amor que pode te tirar de qualquer situação. Deus não tem prazer em ver você perecer. E foi por isso que Ele foi para a cruz. 1 João 4, 9 e 10 diz algo tão poderoso quanto João 3,16. 1 João 4, 9 e 10 diz assim: foi assim que Deus, meu Pai do céu, que Ele manifestou. Deus não só nos amou, mas Ele manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Para o quê, igreja? Para que pudéssemos viver por meio dEle. Nós não estamos sozinhos, não vivemos por nós mesmos, nós vivemos por meio dEle. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus. Eu vou repetir. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como pagamento das nossas dívidas.
eu e você não amamos a Deus o suficiente a ponto de tirar Jesus e fazer com que Jesus fizesse tudo isso. Ele nos amou primeiro. É a prova de que Deus não tem problema em amar um pecador. Deus não nos ama porque nós estamos aqui numa igreja evangélica falando glória a Deus, aleluia, misericórdia. Deus não me ama porque eu sou uma pastora, estou com esse microfone na mão em cima do púlpito. Ele me amou quando eu estava informe no ventre da minha mãe e eu não tinha título nenhum. E sabe o que eu tinha para oferecer para Deus? Diga assim, nada. Pois é, continuo não tendo. Aliás, tudo que eu tenho de nada eu dou. Consegue entender? O amor de Deus não é pelo que eu faço, é pelo que eu sou. Diga isso, o amor de Deus não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou. É por quem você é. Ei, você sabia que você é o bem mais precioso para Deus? Aqui na terra, o mais. Laine, mas as baleias, o céu, o mar, é lindo, não é precioso? Isso aí é precioso. Deus fez haja, haja, haja. Quando foi para criar você, desceu na terra com as suas próprias mãos e soprou dele. Meu irmão, será que nós vamos continuar acreditando nas mentiras de Satanás? Até quando nós não vamos nos sentir amados por Deus? Até quando o inimigo vai soprar na sua cabeça, nos seus ouvidos? Você é um rejeitado, você não pode, você é isso, você é um pecador. É isso que Satanás quer que você acredite. Pergunta para mim, por quê, Elaine? Para que você não ocupe o seu lugar, porque ele morre de medo de você. Você pensa que Satanás tem medo dos anjos? Ah, vá! Satanás tem medo de você? Eu sei que tem medo de mim. Por causa de você, não, por causa do poder de Deus que opera em mim. É porque quem Deus me chamou para ser. Deus te chamou para ser alguém nele. E é por isso que Satanás tenta te parar. E uma das formas de Satanás te parar é distorcer as verdades de Deus. Satanás não pôde bloquear a obra da cruz, mas ele distorce a obra da cruz para que eu e você não ocupe nosso lugar. Laine, então você está dizendo para mim que eu posso continuar na prática do pecado? Em nenhum momento eu disse isso. Eu estou dizendo para você, ame ao Senhor e acredite na obra que Ele fez por você na cruz do Calvário. Acredite no amor resgatador de Deus. Se arrependa, se posicione e volte para o seu lugar de filho. Que antes da cruz nós não tínhamos direito, mas agora temos. Porque em Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Tem uma herança muito poderosa para mim e para você, mas nós precisamos então entender um pouquinho mais do coração de Deus. Que toda mentira, que todo engano de Satanás a respeito da figura de Deus, a respeito de quem Deus é, caia por terra de uma vez por todas da sua vida. Que esse pecado que você vive aprisionado por acreditar que você nunca vai conseguir ser livre disso, que isso saia da sua vida agora, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Sabe o que eu acho de mais lindo e poderoso? Deus não vê eu e você com as nossas falhas e com as nossas dificuldades. Não que Deus está cego, nem que Deus tem uma visão distorcida, mas é que Deus acredita em nós. E talvez eu e você, a gente não acredita em nós. Talvez eu não acredite, você não acredita no que você carrega. Talvez eu não acredite direito em tudo que eu carrego. Mas Deus acredita. E eu posso te provar isso. Como que eu te provo? Fala para mim, como, Laine? Sabe o Espírito Santo? O Deus conosco. Pôs para morar dentro de você. Por que se Deus não acreditasse em você, por que Ele daria Deus para morar dentro de você? Sabe os dons? Ele deu a você. Sabe as habilidades? Deu a você. Deus está acreditando em nós ou não está acreditando em nós? Por que Deus, se Ele não acredita em nós, Ele está investindo em nós? Quem é que investe em alguém que não acredita? Igreja, Satanás está nos enganando. Sabe por quê? Ele está morrendo de medo de nós. Entendeu? Uma igreja posicionada que fala, vem inferno, que eu estou posicionado no Senhor, eu estou aqui, eu sou um homem e uma mulher inegociável, eu não vou abrir mão do que Deus me deu. Você tem noção do que esse povo pode fazer? Meu Deus, ajuda a gente nisso. Levanta sua mão para o alto e diz assim, Deus me ama, Ele quer o meu bem, Ele está comigo me auxiliando, Ele trabalha para que eu vença todas as coisas. Diga, o desejo de Deus é me ver completamente livre, vitorioso e feliz. Tudo que é contrário a isso é mentira. Tudo bem, igreja? Eu quero falar um pouco a respeito do Deus perdoador.
É importante que nós venhamos a entender isso. Por quê? Porque todas as ferramentas usadas pelo maligno como culpa caem por terra se eu consigo entender que Deus é perdoador. Mas eu quero dizer que Deus é perdoador, mas, perdão da palavra, Deus é perdoador, mas não é tonto. Espero não ter te ofendido falando isso. Estou dizendo que Deus não é tonto. Esse negócio de eu peco e Deus, eu sei que é pecado, perdão, Senhor. Isso aí não é arrependimento, isso é remorso. Se você está numa prática de pecado, sabe que é pecado e você já está meio que tipo, Deus agora me perdoa, vai lá, faz de novo, me perdoa. Você está achando que Deus é tonto. Entende? Deus não opera no remorso. O remorso, na verdade, é uma arma do maligno para fazer você ficar no ciclo vicioso e nunca ter transformação. E a culpa também. Deus também não opera na culpa. A culpa que vem sobre você para levar você para o buraco, para você ficar, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Oh, que miserável que eu sou. E não sair desse lugar também é uma ferramenta do inimigo. Não é uma obra de Deus. A obra de Deus no pecador chama arrependimento. Fala, a obra de Deus na vida do pecador chama arrependimento. Eu quero que você abra aí Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25, eu quero falar sobre o coração perdoador de Deus. Diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Abra comigo, Mateus capítulo 6, 14 e 15. É Deus quem apaga as nossas transgressões e não se lembra mais do nosso pecado. Deus não tem um registro de erro, meu irmão, para acusar você, culpar você e falar você não merece. Ele já sabe que a gente não merece. Entendeu? Vamos lá, Mateus 6, 14 e 15 diz, pois se perdoarem, bastante conhecido esse versículo, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eu acho muito interessante porque o reino de Deus, ele é condicional. Diga, o reino de Deus é condicional. Aqui ele está dizendo que Deus tem um coração perdoador. Deus verdadeiramente apaga as nossas dívidas, as nossas transgressões. Ele tem poder suficiente para fazer isso. Ele é santo o suficiente e justo o suficiente para fazer isso por nós. Tudo bem? Ninguém mais foi tão santo e tão justo como o nosso Deus a ponto de fazer isso pela humanidade. Só Jesus foi. Quantos estão comigo? Porém, o reino de Deus é um reino de responsabilidade. E ele está dizendo que é necessário que nós venhamos a entender que apesar do coração de Deus ser perdoador, tem uma condição. Nós também precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem. Quantos estão comigo? Então, se você não está recebendo perdão do seu pecado, não é Deus que não está querendo te perdoar. Talvez você está falhando em perdoar as pessoas que estão te ofendendo. Tudo bem? Mas eu quero te dizer que Deus sempre tem um coração perdoador. Deus ama ver alguém num lugar de arrependimento. Qual que é a diferença de um arrependimento e do remorso? O arrependimento é aquele que verdadeiramente, sabe, cai a ficha. Sabe aquela coisa, caiu minha ficha? E a sua ficha só cai por causa do Espírito Santo, isso não é lindo? Porque nem assim, nem para ir. Eu falo, gente, o desejo de adorar vem de Deus. O desejo de ser santo vem de Deus. O desejo de amar. O que você pensa que você é sem Deus? Presta atenção. O desejo de adorar vem de Deus. O desejo de viver uma vida santa vem de Deus. O desejo de tudo de bom, de amar vem de Deus. O que você pensa sem Deus? Você não é nada. Você é só um trem ruim. Não é? A gente é um trem estranho sem Deus. E eu quero que você entenda isso. O coração de Deus é sempre perdoador, mas é necessário que a gente se posicione nesse lugar. E eu quero ler só mais esse salmo falando sobre o coração perdoador de Deus. Salmo 86, versículo 15. Quantos estão comigo? Você está entendendo tudo ou nada? Glória a Deus, isso é bom. Salmo 86, versículo 5 diz: Tu és... O que Deus é? Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te... Pronto, essa é a verdade de quem Deus é.
Sabe o que eu acho interessante? Salmo 86 foi escrito por um homem que conhece o coração do Senhor. Conheceu o coração do Senhor. Salmo davídico. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não era à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi conhecia o coração do Senhor. E apesar de Deus corrigi-lo, pega essa no seu espírito. Apesar de Deus corrigi-lo, e agora há pouco eu vou falar um pouquinho sobre uma correção que Deus fez a Davi. Apesar de Deus corrigi-lo, ele sabia que Deus era bondoso, que Deus era o quê? Perdoador, que Ele era rico em graça a todos aqueles que o invocavam. Todas as vezes que você invoca a Deus, todas as vezes que você recorre para Deus, você precisa ter esse entendimento. Eu tenho um pai que quer me ajudar, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Entende? Deus não te rejeita na presença. Deus rejeita o pecado, não você. Deus não tem aliança com o pecado, mas com você Ele tem. Quantos estão comigo? Fico imaginando Deus na minha mente criativa. E eu estou falando da minha criatividade. Não estou falando de distorcer na palavra e dizer, pregou sobre isso. Eu fico imaginando Deus no seu trono poderoso. De repente, Deus escuta o barulho dos nossos passos. Como que eu sou criativa. Pensa aí nisso. Deus está lá na sala do seu trono, rodeado de todos os seres celestiais que o adoram o tempo todo. Deus não é carente, não está precisando que você vá adorar Ele, nada disso. Deus com seus serafins, com aqueles anjos, com aquela glória, com aquele poder, tudo ali em volta do seu trono. E de repente Ele escuta o meu chinelinho, o seu chinelinho, o tuk-tuk do nosso pé. Imagina o nosso chinelinho chegando. E eu fico imaginando o prazer que isso gera em Deus. Ele está dizendo, minha menina, meu menino está chegando, vai vir falar comigo. Fale o pecador limitado. E Deus te espera, e Deus me espera. Meu irmão, o que nós vamos fazer com tudo isso? É muito amor, é muita bondade, é muita graça sobre as nossas vidas. Tudo que é contrário a isso que eu estou te falando é mentira, é engano, é meia verdade. Eu quero falar então um pouquinho bem rapidinho agora sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel comigo e com você. E eu quero que você abra comigo o Salmo 89, do 14 ao 15. Deus é fiel. E nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Porque quando nós estamos nos relacionando com alguém que é fiel, nós temos segurança, não é isso? Quando você sabe que a sua amizade com alguém é uma amizade de fidelidade, que você pode abrir seu coração para aquela pessoa, porque aquela pessoa é fiel com você. Você pode falar das suas falhas, você pode falar das suas dificuldades, você pode falar dos seus erros, você pode falar qualquer coisa que aquela pessoa fechou com você. Não é assim? Se está fechado, estamos juntos. Que aquela pessoa é fiel. Isso não dá uma liberdade para você muito grande de se relacionar com ela? Pois é, Deus é fiel. Olha o que Salmo 89, 14 e 15 diz. Uau, para mim, sou apaixonada nisso aqui. E o dia que você acordar com meio assim, sei lá qual é de Deus, você vai ler isso aqui. A retidão e a justiça são o que, igreja? Os alicerces do seu trono. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz. Quem está feliz? Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda à luz da tua presença. Laine, a coisa tá ruim. Tá ruim? É. Então faz assim, provoca Deus, chama Ele, porque a palavra diz que a sua presença tem luz. Tá confusa a vida aí? Na presença de Deus tem luz. Toda confusão bate em retirada quando Jesus chega. Toda, qualquer. Consegue entender? Tem muita confusão na tua vida? Não tem Deus. Muito rolo? Não tem Deus. Deus está precisando chegar com o seu trono de glória. E é interessante porque diz que o alicerce do seu trono é retidão e justiça. E o amor e a fidelidade vão à frente. Meu irmão, quando Deus chega, antes que Deus chega, o amor e a fidelidade dele já chega. Vai à frente de Deus o amor e a fidelidade. Consegue entender? Eu quero provar para você que Deus é fiel. Não tem um ser que respire, que clame a Deus e deixe de ser ouvido.
Não tem um ser que respire, que clame a Deus e deixe de experimentar da bondade, da fidelidade, da retidão e da justiça de Deus. A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão tapados e as suas mãos não estão encolhidas. Nós precisamos crer que Deus está atuando nas nossas vidas. E se Deus não está atuando, você vai falar assim para mim: por que a pastora não está atuando? Vai, pastora, por que Deus talvez não atua? Porque você não quer. Não é porque Deus está dormindo. Não é porque Deus está te ignorando. Deus não ignora. Isso é obra do homem. É a gente que passa perto do irmão e finge que não vê. Deus não faz isso. Deus não te ignora. Deus não finge que não te vê. Deus não bloqueia os seus ouvidos para a sua oração. Não, Deus está clamando. Deus está ali. Consegue entender? Deus está ouvindo. E eu quero ler só mais um versículo que diz... 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. Diz assim: se somos o que, igreja? Se somos infiéis. E você vai falar: eu infiel? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. É uma característica de Deus. Deus é fiel. Pronto, acabou. Você é negligente, você falha, você é infiel com Deus. Ora você ama Deus, ora você não ama Deus. Ora você honra a sua palavra, ora você não honra. Consegue entender? Se você é infiel, Deus continua fiel. Viu como que você precisa aprender a confiar mais em Deus? Porque por muitas vezes a nossa ótica a respeito de Deus diz sobre como nós estamos vendo Deus. E essa ótica quebrada, essa ótica distorcida, ela precisa sair em nome de Jesus da nossa vida. Porque não é isso, Deus não é isso. Deus não é um homem mau que veio para condenar a terra. Deus não é infiel, Deus não é injusto. Entendeu? Deus é justo, Deus é reto, Deus é amoroso, Deus é perdoador. Ô Lene, você está falando isso porque você não sabe da minha história. Se você soubesse o que eu já fiz, não tem problema. Deus tem poder o suficiente para te perdoar. Tem uma situação que precisa ficar clara aqui para que eu possa passar para a próxima característica de Deus. Apesar de Deus ser perdoador, o coração de Deus está sempre disponível para nos perdoar. Nós precisamos entender o que Gálatas 5 fala. De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai. Existe um plantio, lembra que eu falei agora há pouco, o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Quem aqui plantou feijão, colheu arroz? Se naturalmente, na natureza, isso não acontece, isso é uma loucura. Por que você acredita que as suas ações plantadas, a maneira como você conduz a sua vida, não vai te trazer uma colheita ou vai te trazer uma colheita diferente daquilo que você está fazendo? Entenda uma coisa, apesar de Deus ser perdoador, Ele tem perdão para você quando tem arrependimento, porque essa é a condição. Existem algumas coisas que nós vamos ter que colher. E depois eu já vou te explicar o que aconteceu com Davi. E ele colheu. Tudo bem? Mas isso não tem a ver com falta de perdão ou falta do coração perdoador de Deus. Eu te afirmo que Deus é perdoador. Tudo bem, independente do que aconteça. Eu quero falar então sobre o poder de Deus agora. Daqui a pouco nós já estamos encerrando. Tudo bem? Deus é poderoso. Diga, Deus é poderoso. Eu tenho uma palavra que o título dela é Deus, pronto e acabou. Diga assim, Deus é Deus, pronto e acabou. E é assim, tá? Então, abra comigo Isaías 40, versículo 12 ao 15, nós vamos ler. Quando você acordar com dúvidas a respeito do poder de Deus, você pode abrir Isaías 40. Pode abrir nesses versículos e você declara em voz audível que esse é o seu Deus. Aí você vai ver como que o engano das trevas vai cair em retirada, vai bater em retirada. Isaías 40, do 12 ao 15 diz assim: quem mediu as águas da concha, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites da terra? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como o pó
que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nós ficamos maravilhados com a natureza. Se você já teve a oportunidade de se deparar na frente um mar, o barulho, o quanto aquilo é estrondoso, aquilo não tem limite, e nós ficamos maravilhados. Você já parou para se maravilhar com a natureza? Quando nós vemos o leão, animais fortes, quando eu olho para o céu e eu vejo essa imensidão de céu, as estrelas, eu fico, uau. Pois é, segundo a palavra, Deus mediu com a concha da sua mão as águas do mar. Falta poder em Deus, igreja? Aí, mas falou outras coisas. Pesou a terra. Quem aqui consegue imaginar o peso da terra? Imagina sustentar isso. Quantos estão comigo? É um absurdo o poder de Deus. Então, não tem nada que Deus não possa fazer. Não existe falta de poder em Deus. Laine, a minha causa é impossível. Tudo bem, Deus é o Deus do impossível. Não, Deus não está com problema de poder. Quantos estão comigo? Então, se Deus não falta poder em Deus, se Ele é poderoso para fazer tudo isso que nós acabamos de ler, e Ele diz assim, que as nações são como uma gota que sobra do seu balde. Você tem noção do que é isso? E Ele diz aqui que as ilhas elas não passam de grãos de areia. Você tem noção do que é isso? O desejo do meu coração é fazer com que seu coração comece a se maravilhar com o Deus que te salvou. Se nós não somos um povo que nos maravilhamos com o poder de Deus, nós não estamos entendendo quem nós estamos servindo. Quando eu paro na frente de uma planta, eu tenho umas plantinhas lá em casa, esses dias corridos, minhas plantinhas estão murchas. Aí está dando até dó. Mas eu tenho umas plantinhas, e vira e mexe, e elas soltam umas florzinhas tão lindas, e às vezes eu paro e fico olhando aquilo e diz que Deus é muita beleza. Como não ver Deus belo e poderoso? Consegue entender? Então eu quero que você acredite no poder de Deus. Nós precisamos acreditar no poder de Deus que atua em qualquer situação. Deus é poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de duas histórias agora bem rapidinho para encerrar a palavra mesmo, igreja. Eu quero falar de Josué, capítulo 14, do versículo 6 em diante. Para não só ler versículos aleatórios, mas eu quero contar para você Josué 14, 6 ao 11. E é uma história bastante conhecida. Quem se lembra de Josué e Calebe? Quem se lembra dos 12 espias? É exatamente isso, presta bastante atenção. Eu quero falar sobre homens que confiam no Senhor e entendem a fidelidade e o poder de Deus. Laine, por que isso é tão importante? Já falei, para que os enganos do inimigo, a distorção a respeito do que Deus falou e a distorção do que Deus é, caia por terra na sua vida. E para um outro motivo, qual? Para que você permaneça naquilo que Deus já te falou. Para que você não desista. Porque se Deus é fiel, meu irmão, Ele é fiel para completar toda a obra que Ele começou na sua vida. E Ele é fiel também para fazer acontecer tudo aquilo que Ele já prometeu. Josué e Calebe foram homens que acreditaram na promessa do Senhor. Agora, acreditar na promessa do Senhor quando tudo vai muito bem, quando tudo está apontando para 1000 maravilhas, isso aí é fácil, né? A coisa está fluindo de vento em popa, estou acreditando, Deus prometeu e está fazendo. E quando as coisas começam a vir de adversidade e dificuldade, que fala muito sobre a forja de Deus em nós, fala muito sobre Deus nos amadurecendo para a promessa. Todo mundo quer a promessa, mas não quer ser maduro para a promessa. E aí tem um processo de Deus, tudo bem? E eu quero ler com você aqui, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia? Sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Fica vendo, eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de ir. Porque os 10 espias não conheciam o coração do Senhor. Porque os 10 espias não sabiam quem de verdade, eles não tinham entendido quem de verdade tinha ordenado com que eles fossem lá. Porque se eles entendessem, se esses 10 espias entendessem quem estava de verdade com eles, eles não teriam dado esse relatório negativo. Quem não entende quem Deus é na sua vida, vive com medo.
Quem não entende quem Deus é na sua vida, vive com inconstância. Quem não entende quem Deus é na sua vida, vive uma vida insegura. Porque é um desafio viver nesse mundo. Agora, se eu entendo quem é Deus que está comigo, meu irmão, faca na caveira. Consegue entender? É isso, vamos pra cima. Vamos lá. Aí ele diz então que os outros, os 10 no caso, deram um relatório negativo que desanimou o povo de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Diga, inteiramente fiel ao Senhor. É os fiéis que têm revelações do coração do Senhor. Consegue entender? Vamos lá. O meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel. Diga, inteiramente fiel. Isso lembra você de ser inegociável? Então tá bom. Vamos lá. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos. 85 anos. E vê a declaração que Caleb deu. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, como eu tinha naquela época. Os que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Passa ano, entra ano, não interessa. O vigor é o mesmo. Porque quem nos sustenta é o Deus que nos prometeu. Quantos estão comigo? O meu vigor, a minha disposição, a minha paixão por Deus, o meu ímpeto de ir à guerra, de conquistar as promessas de Deus, não podem ser meus. Porque se forem meus, mediante a adversidade, tudo vai parar. Mas se forem de Deus, eu vou permanecer até o final. 85 anos, e ele fez questão de declarar: eu estou no mesmo vigor. E eu estou tão animado quanto na época em que Moisés disse: eu estou pronto para ir à guerra. Consegue entender? É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser os Calebes dessa geração. Os Josués. Aqueles que não abrem mão da presença. Que permanecem inteiramente fiel. E que diz: Deus, eu vou permanecer. Porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é amoroso. Eu sei que o Senhor é perdoador. Eu sei que o Senhor é... que mais? Fiel. E poderoso para fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu. Só que eu vou permanecer sendo fiel. Caleb permaneceu sendo fiel, inteiramente fiel ao Senhor. E eu quero ler só mais isso agora para a gente ler a última fala minha. 1 Crônicas 21, do 8 ao 13. 1 Crônicas 21, do 8 ao 13. Lembra que eu falei de Davi? Lembra que eu falei a respeito do Salmo 86, se eu não me engano, 89, uma coisa assim? Que Davi, ele entendia o coração bondoso e perdoador de Deus. Lembra? Pois é, olha aqui uma situação que Davi viveu, também é bastante conhecida. Quero que você foque aqui em mim. Disse assim, 1 Crônicas 21, do 8 em diante, diz assim: então Davi disse a Deus, fica vendo, Davi disse a Deus: eu pequei gravemente com o que eu fiz. Agora eu te imploro que me perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Por isso que é bom a gente ter relacionamento com Deus, que a gente não tem nem meias palavras. Senhor Deus, o negócio é o seguinte, foi grande, o erro foi grande mesmo. Consegue entender? Por isso que nós precisamos confiar no amor de Deus e no coração perdoador, porque eu não começo assim: Deus, sabe o que é? É a mesma coisa que quem fuma. Ai Deus, eu tenho tanta vontade de parar de fumar. Tem mesmo. Se você tem um relacionamento com Deus, você diz assim: Deus, o negócio é o seguinte, não tenho nem um pingo de vontade de fumar, parar de fumar. Mas isso aqui está acabando comigo. E porque acaba com o meu templo, te fere. Porque meu corpo é templo do teu espírito. Então eu não tenho força. Eu não tenho muita coisa, Deus, para poder parar. Mas eu preciso parar. Tem como o Senhor vir me ajudar? Viu como que é diferente? Entendeu? A gente rasga. E Davi é um exemplo disso, né? Ele disse: Deus, eu fiz um negócio que foi grave demais. Foi uma loucura da minha parte fazer o que eu fiz. Eu já vou te contar o que ele fez. E aí o Senhor então disse a Gade, o vidente de Davi. E eu quero falar que esse vidente é o profeta, tudo bem? Então Deus foi a Gade, falou com Gade, o profeta de Davi.
Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Fica vendo. Escolhe uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome. Deus é perdoador, lembra? Davi sabia que o coração de Deus era perdoador. Davi sabia que o coração de Deus era bondoso, não é? Pois é, mas olha o que Deus fala para Davi. Você vai escolher, Davi, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. E eu quero trazer uma coisa, tudo é culpa do demônio, tudo é o demônio, mas não é, aqui é o anjo do Senhor, conseguiu ler? O anjo do Senhor iria assolar todo Israel por causa do erro da liderança de Davi. O que estava acontecendo aqui? Eu terminei de ler? Não. Vamos terminar de ler. Assolando assim, decida agora, o profeta falou para ele, como eu devo responder àquele que me enviou, ou seja, ao Senhor. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Como não, igreja? Lógico que é. É grande a minha angústia, eu prefiro cair na mão do Senhor, pois grande é a sua... grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Deus estava corrigindo Davi, a giripoca ia piar com gosto. Quem já viu a giripoca piar? Giripoca já piou pro seu lado? Jesus, esses dias a giripoca piou pro meu lado. Eu disse, oh Deus. A giripoca pia, meu irmão. E Deus não está sendo negligente, não está deixando de amar. Porque é isso que o capeta quer que você acredita. Oh Deus, cadê você? Eu falo e Deus não me ouve. Parece que Deus me abandonou. Mentira, isso aí é o demônio que está querendo que você acredita. Não abandonou, não. A palavra do Senhor diz assim, que é para nós o buscarmos, mesmo que tateando. Amo esse versículo. Sabe quando você está tateando alguma coisa que você não está enxergando e você começa assim? Quem aqui durante a noite saiu tateando assim para achar talvez o banheiro? Ou alguma coisa assim? Durante a noite. Tateando. Mesmo que você não está vendo Deus nessa confusão toda. Mesmo que a sua presença que é cheia de luz ainda não chegou nessa situação que você está, então você está tateando, procure Deus, sabe por quê? Porque Ele diz assim, que mesmo que tateando, Ele quer que você saiba que perto está Ele. E Davi então, eu vou contar rapidinho o que aconteceu aqui com Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem de guerra, nós sabemos disso, você conhece a história de Davi, a história dele é linda, maravilhosa, um grande adorador e um homem sanguinário, ele era da guerra. O que aconteceu? Davi, em um determinado momento, ele quis contar o seu povo. Por quê? Porque a motivação do coração de Davi era exatamente saber qual o poder que ele tinha. Deu uma desviada, sabe assim? Quem aqui o coração já deu uma desviada assim, já deu uma derrapada assim? Toda hora, né? Então, deu uma desviada o coração de Davi ali do que Deus verdadeiramente queria que ele entendesse e fizesse. E o coração de Davi deu uma derrapada. E aí Davi pegou e falou, eu vou fazer um recenseamento e eu vou saber quanto é as famílias, porque assim, família é exército. Diga isso, uma família é um exército. É isso. E aí o que acontece? Pôs para contar todo mundo e aquilo encheu o coração de Davi. E Deus, é lógico que reprovou isso. Por quê? Porque Davi precisava entender que tudo aquilo que Deus fazia, as vitórias que Deus dava a Davi, era por causa dele, do poder dele na vida de Davi, entendeu? Não era pela quantidade de gente que ele tinha. Então aquilo veio que meio para soberbecer Davi, Deus deu quem aqui já levou uma tesourada de Deus? Ei, você está pensando que você vai? Isso é lindo, isso é amor, isso é fidelidade. Deus deu o que você está pensando que você vai fazer, Davi? Você é doido? E aí caiu a ficha de Davi no arrependimento, que ele já começa a declarar que eu fiz um negócio grave. E eu me arrependo por isso, Senhor. Então Deus aciona o profeta e traz isso. Eu fico pensando se um profeta ou se o próprio Deus chegar em nós e nos dar 3 opções de castigo. Fulana, você tem 3 opções de castigo. Primeira coisa que a gente vai fazer é murmurar. Bater o pé. É injusto. Para que isso, Deus? O Senhor não é um Deus amoroso. É que a gente separa amor de correção, né? Sei por quê? Porque quem ama corrige. Deus estava corrigindo Davi.
Lembra que eu falei de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar ele vai colher? Essa aqui é a colheita de Davi pelo seu erro. E Deus não deixou de ser perdoador, não deixou de ser amoroso. Foi tão amoroso que ainda deu opção para ele escolher. E eu fico imaginando até que ponto, presta atenção nisso que nós já vamos levantar para orar. Até que ponto nós conhecemos o coração de Deus e qual seria a nossa opção? Davi já declara assim, é uma grande angústia que eu estou sentindo, mas eu prefiro cair na mão de Deus, porque Ele é grande na sua misericórdia. Será que nós iríamos preferir cair na mão de Deus por conhecer a sua bondade, misericórdia e o seu amor? Ou será que a gente ia falar, não Deus, então assim, ó, deixa o inimigo mesmo? Até que ponto nós conhecemos o coração de Deus a ponto de saber que apesar da correção é melhor estar na mão de Deus, que corrige, do que estar na mão de qualquer pessoa? Quantas vezes nós escolhemos o inimigo? Quantas vezes nós escolhemos, entendeu? Do que escolher as correções da parte de Deus. E quando Deus está corrigindo a gente, Deus não está nos condenando. As correções de Deus não são para a sua condenação, lindo. Diga, as correções de Deus não são para a minha condenação. Diga, pelo contrário, é para a minha libertação. Deus estava libertando Davi de uma grande meleca que ele tinha feito, ensinando o seu coração. Lembra que eu sempre falo sobre corações ensináveis? Pois é, se você não tem um coração ensinável, a primeira coisa que você faz é murmurar, é bater o pé. Cadê Deus? A primeira coisa que você pede é para morrer. Quem na hora da luta, da guerra, disse, Deus, esse mundo aqui é terrível, me mata. Não é o seu egoísmo que está gritando. É você que não quer ter luta, que não quer ter adversidade, que não quer crescer, que não quer amadurecer. Que me mata o quê, meu irmão? Vai pregar o evangelho, vai viver o que Jesus tem para você. Para com isso, larga de chilique. Consegue entender? Então Davi escolheu. Grande é a sua misericórdia, eu prefiro estar na mão do meu Deus, porque eu sei que Ele vai me ensinar e vai tratar comigo. E Ele é misericordioso, Ele é bondoso comigo. Eu falei aqui sobre algumas coisas, algumas verdades do coração de Deus. Não sei quais são as verdades a respeito de Deus que você precisa ouvir. Mas eu falei sobre o amor do Senhor, que se você não entender esse amor, você nunca vai se render de verdade a Ele. Você sempre vai ter reservas. Não existe nenhuma área da minha vida que está em reserva para o Senhor. Nenhuma. Nenhuma, Laine. Nenhuma. Se tem alguma é porque eu não conheço. Aí eu oro. Senhor, dá uma olhada no meu coração. Tem alguma coisa aqui que o Senhor ainda não viu? Eu quero que o Senhor veja. Consegue entender? Porque eu não tenho medo de Deus. Por que você não tem medo de Deus, Laine? Ele é absurdamente poderoso, Ele é absurdamente santo, Ele é E daí? É por isso mesmo, eu não tenho medo de Deus. Ele é absurdamente misericordioso e Ele é muito amoroso. Então todas as coisas que Deus apontar no meu coração, todas as coisas que Deus me chacoalhar, todas as coisas, é porque Ele me ama. E Ele me deseja. Não tenha medo de Deus. O inimigo quer que você tenha medo de Deus. Lembra lá em Gênesis, que ele disse, não, ele só está querendo que você não conheça as coisas. É mentira. Deus quer que você... Tem um versículo que diz que é muito legal, que diz assim, que a glória do Senhor é esconder algumas coisas e a dos reis é descobri-las. Cadê os reis do Senhor aqui? Deus esconde as coisas nele, para que eu e você busque nele. Deus te quer tão perto dele, meu irmão, muito mais do que você possa imaginar. Deus não te rejeita. Eu peço para que você se coloque de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Falamos sobre o seu amor. Nós falamos sobre o seu perdão. Deus tem um coração perdoador. Deus tem perdão para liberar nessa noite aqui. Falamos sobre a fidelidade de Deus, sobre o poder de Deus. Deus não é um Deus que volta atrás. Aquilo que Deus disse, Ele não estava com dúvida quando disse. Aquilo que Deus prometeu, Ele não se arrependeu de prometer. Deus não mente. Deus não engana. Em Deus não tem distorção. Em Deus não tem confusão. Toda distorção e toda confusão procede das trevas. Por isso, se tem algo na sua vida que está distorcido, se tem algo na sua vida que está confuso, se tem algo na sua vida que está obscuro, essa é a noite de você dizer assim, Deus, vem com seu amor aqui.
Vem com o seu trono, diz a palavra. Nós acabamos de ler que o trono de Deus é carregado de retidão e justiça, e que o seu amor e a sua fidelidade vão à frente do seu trono. Deixa Deus chegar nessas áreas aí obscuras. Deixa a presença do Senhor clarear todas as regiões de trevas. Que o amor do Senhor venha de uma maneira tão poderosa a ponto de trazer resgates nessa noite, independente de qual seja o lugar que você está. Creia no forte poder de Deus para resgatar você dessa situação de medo, de pecado, de insegurança. Creia no amor de Jesus. Creia que o Senhor deseja demais o seu coração. Apesar de ser um coração ruim, Ele deseja. Creia que Deus está doidinho para te usar. Creia que Deus está investindo em você. Creia que Deus pode. Creia que Deus pode fazer com que todo esse erro, todo esse pecado se torne em algo violento nas suas mãos para trazer resgate a outras pessoas. Porque onde abundou um pecado, superabundará a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Não é preso no pecado, não é preso na dúvida, não é preso nas garras de Satanás que Deus te deseja. Deus deseja pegar todas as distorções que Satanás fez até hoje na sua vida, apresentar a você as suas verdades e fazer com que você seja um anunciador das verdades, para que outras pessoas que estão com verdades distorcidas, ou seja, mentiras, no lugar de engano e manipulação do reino das trevas, sejam completamente libertas. Se você quer um toque especial da parte do Senhor, vem aqui à frente. Se você quer porções maiores do amor do Senhor, vem aqui à frente. Se você quer algo do Senhor, algo que precisa ser tocado no seu interior, eu sei que isso cabe para todo mundo, mas eu sinto no Espírito a necessidade de chamar. Vem quem quer. Deus, eu quero porções maior, porque talvez, Deus, eu questiono o seu amor por mim. Talvez eu olho para mim, sabe? Deus não vê não me vê como eu me vejo. Deus não vê você como você se vê. O amor de Deus é violento. Então venha como um passo de fé. Se você precisa se deparar com algumas coisas, com o perdão de Deus sobre você, venha dizer: eu quero sobre mim isso, Deus. Faz isso na minha vida, Deus. Transforma a minha vida por inteiro. Eu quero o meu lugar de filho. Eu quero a autoridade que o seu reino tem para mim. Eu quero ser verdadeiramente transformado de uma vez por todas, Deus. Sabe, o inimigo quer levantar muralhas na sua mente, quer gerar fortalezas na sua mente, para que você não desfrute de uma mente renovada, para que você não desfrute da liberdade do Senhor. Mas eu quero declarar no poder do nome de Jesus que todo tipo de muralha construída na sua mente, com base no engano, com base na mentira, pelas manipulações malignas, eu quero declarar que essas muralhas ruirão hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Esse é o ousado amor de Deus por mim e por você. Ele destrói as trevas, Ele remove a sombra, Ele destrói as muralhas, Ele vai a qualquer lugar que eu e você possa estar. Nós somos importantes para Deus. Você é precioso para o Senhor. Você é a obra-prima dEle, meu irmão. Chega de Satanás zombar de Deus através das nossas vidas. Chega de Satanás zombar da obra-prima de Deus, que sou eu e você. As obras das suas mãos somos nós. Chega. Independente de qual seja as trevas que você está, Deus é suficiente para chegar nesse lugar. Independente de qual seja as trevas, Deus é suficiente para te alcançar nesse lugar.
Não tem problema o tamanho do seu pecado. Porque pecado nem tem tamanho, pecado é pecado. Não tem problema o tamanho da confusão que Satanás fez até hoje na sua vida. Deus é suficiente, o seu amor é ousado e suficiente para te tirar desse lugar. O Senhor quer que você viva a história que Ele escreveu para você quando você estava informe no ventre da sua mãe. E eu quero te contar uma coisa, não foi uma história de derrota, não foi uma história de confusão, não foi uma história de pecado, não foi uma história escrava, não foi uma história de miséria, não foi uma história onde você mendiga a paz, onde você mendiga a alegria. Não é essa a história que Deus escreveu para você. Isso só fala das distorções de Satanás. Creia no ousado amor do Senhor, que destrói qualquer tipo de muralha. Nesse momento eu convido você a colocar sua mão na cabeça e declare assim: Pai, em nome de Jesus, que toda muralha estabelecida pelo reino das trevas na minha mente, distorcendo a sua imagem, distorcendo aquilo que o Senhor fala e aquilo que o Senhor já falou sobre mim, que isso caia por terra agora. Deus, tudo que impede a renovação da minha mente para as verdades do Senhor, para que eu seja completamente transformado, eu ordeno que caia por terra agora, que saia agora. Eu ordeno em nome de Jesus que tudo aquilo que é das trevas, tudo que manipula a minha mente, tudo aquilo que bloqueia a minha mente, que saia agora. Eu recebo as verdades de Deus na minha mente, as verdades da sua palavra, e eu declaro que a partir de hoje a minha mente será renovada e eu viverei o que Deus deseja que eu viva, dentro do seu ousado e poderoso amor. Em nome de Jesus, celebre ao Senhor, aplauda ao Senhor. Nós chamamos, nós vamos para os braços do amor do Senhor, porque esse é o nosso lugar. Diga: o meu lugar é nos braços de amor do meu Pai. É nesse lugar que eu sempre estarei. No momento da adversidade, no momento da bonança, em todos os momentos, eu não sairei dos braços de amor do meu Pai. Aleluias, aplauda esse Deus poderoso e glorioso. Diga assim: eu te amo, Jesus. Eu te quero, Jesus. Louvado seja Deus, que coisa mais linda ter esse Deus na nossa vida. Quando o inimigo tentar falar qualquer coisa contrária a tudo aquilo que você ouviu nessa noite, você já sabe o que você vai dizer, né? Ei, mas você é mentiroso mesmo, hein? Não é verdade. Lembra quando alguém comenta alguma coisa a respeito de alguém que a gente conhece? O que a gente faz? Ah, não é assim não. Acho que você não conhece muito bem essa pessoa. Quando o inimigo lançar qualquer coisa na sua cabeça e dizer: eu estou achando que você não conhece Deus. Entendeu? Fica com as verdades do Senhor, pronto e acabou. Amém?